Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Semente. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Pieira, psicoterapeuta sistêmica e consteladora familiar. E o tema de hoje é muito legal. Mas antes de falar o tema, eu quero pedir para você já, hein? Já comecei pedindo hoje, hein, gente? Se inscreve no canal, tá? Sua inscrição é muito importante pra gente. Curte esse episódio, se ele for interessante para você. Compartilha com mais pessoas e comenta, né? São essas 4 ações aí que vão ajudar a gente a continuar entregando para vocês aqui sempre o melhor conteúdo. Mas, dito isto, vamos para o tema. Saúde não é ausência de doença, é autonomia emocional. E o que nós queremos dizer com isso, né? Num tempo aí que as pessoas olham muito para as questões doenças e pouco para as emoções. Mas temos aqui hoje também o Pierre, vamos se apresente. Olá, boa noite, pessoal. Mais um podcast Semente. Esse episódio eu sou Pierre Elias, eu sou médico, psicanalista e apresentador desse programa. E esse episódio, com a saúde não é uma ausência de doença, o que quer dizer, gente? Nós estamos aqui falando a respeito da forma como foi nos apresentado, né? A saúde, ela não é uma ausência da doença, tá? Ela faz parte de todo um contexto de como as pessoas veem a própria inteligência emocional, o próprio desenvolvimento dela mesma, tá? E junto com isso, a gente vem à tona como a gente vai fazer a comparação, tá? E vamos apresentar o tema de hoje, tá? O que é o NR1? O que É isso é mesmo? o NR1, né? A NR1, ela veio aí como, né, uma norma, ela tá ganhando destaque a partir de maio de 2025, não é isso? Isso. Na verdade é o seguinte, gente. Eu, como psicanalista, a gente está no meio aí da parte de atendimentos psicossomáticos, atendimentos em psicanálise, e essa norma, tá? Uma nova obrigatoriedade do governo, não é uma coisa nova, tá? Para você ter uma ideia, a NR1 é uma norma regulamentadora. O que é isso? Isso aí é uma lei em que o Ministério do Trabalho, tá, organizou uma série de artigos desde a CLT e começou a organizar a vida de todas as empresas, tá? E aí foi quando ela começou a colocar a responsabilidade do empregador, que tinha que garantir a segurança dessas pessoas. Então, hoje em dia, você vai numa firma, a firma ela tem que garantir um ambiente saudável, ela tem que Para garantir... começar, você já começa passando no psicólogo, não é isso? Quando você entra. Você passa por uma série, tem um setor, né, que é o recursos humanos, né, o RH da empresa. Quem não conhece o RH, né? É. Entendeu? Então, Você só é chamado no RH em duas vezes na sua vida. Uma quando você é contratado e se você foi chamado pela segunda vez, provavelmente você vai ser demitido. a verdade essa era o que era antes, É. muito antigamente. Hoje nós temos recursos humanos extremamente ativos. Por quê? Justamente por conta de todas essas normas regulamentadoras que foram vindo, né? E colocando a responsabilidade da própria empresa, colocando aí, tá, a obrigatoriedade de uma CIPA, né? A CIPA também, quem já trabalha no meio corporativo, quem trabalha aí em uma empresa, sabe que é aquela comissão, né, de prevenção de acidentes. Todo ano é feita uma eleição ali, né, entre os próprios funcionários, que tem o pessoal que vai estar interagindo com os outros funcionários para estar prevenindo acidentes. E isso tem todo um setor de compliance, né? O que é o setor de compliance? O setor de compliance é aquele que verifica, que avalia se está tudo certo, avalia se está correndo bem. Eu costumo brincar, né, que é o setor que vai estar
vendo se está certo, se está errado, né? Fazendo a fiscalização. Passou-se a ter, então, a obrigatoriedade de fazer treinamentos, né? E, inclusive, na nossa área de desenvolvimento pessoal, vieram as oportunidades, enquanto você vai fazer um treinamento de vendas, um treinamento como eu já fiz, que é o treinamento de comunicação não violenta, é um treinamento de gestão de pessoas, né? Então, tudo isso tem a ver. E você, com isso tudo, você vai estar fazendo ação de correção da sua empresa e uma ação de prevenção da sua empresa. Prevenindo acidentes, prevenindo problemas com os seus colaboradores e também corrigindo o caminho da sua empresa. Assim, desse jeito, então, esse ano foi feito todo uma norma mesmo. Uma norma em que, a partir agora de maio, né, vai ser obrigatório não só a prevenção de acidentes, olha só que legal, não só a obrigatoriedade dessas palestras, desses treinamentos, mas também passou a ser obrigado a implementação de ações que são para o bem-estar da saúde mental dos colaboradores. Nossa, será que a saúde mental a falta de saúde mental está tomando uma proporção muito grande nas empresas? Então. Será? Já foi visto também em podcast, né, pessoal? A gente já fez um podcast sobre isso, em que a gente comentou, né, que a saúde mental, ela é um dos principais afastadores dos últimos anos. Afastador de funcionários, você fala, né? Fica como é que eles falam? Fica encostado, né? Fica no... Isso, é um processo em que o colaborador acaba ficando, né, por um motivo afastado da empresa, afastado das suas funções, tá? Então, você vê, tá? Essas portarias aí não são novas, tá? Essas portarias, tem portaria aqui, se você olhar em sites, assim, eu estou olhando aqui no site do próprio Ministério do Trabalho, desde a época de 1978, tá? E hoje, nos anos 2025... precisou de uma norma para poder falar para as pessoas, olha, tem que se olhar para a saúde mental. Entendeu? Uma coisa bem pesada, né, gente? E até agora, se a gente olhar aí, tá? E você olhar em termos aí de como que é olhada a saúde mental, até hoje, tá? Eu tô cheio também, eu acho que por conta de algoritmo dessas coisas, eu tô cheio de perfis e tô cheio de reels e memes que ridicularizam uma síndrome de burnout, por exemplo, que ridicularizam você tomar partido de alguns tipos de transtornos ansiosos, depressivos. Também, da mesma forma, a gente vê os perfis e vídeos e outras coisas que também enfatizam demais essa... E aí acabam tomando proporções que não são verdadeiras, entendeu? Que seria o de aumento disso daí, entendeu? Então, eu acredito que tem que ser muito, muito, muito criterioso. E daí também a necessidade da entrada de profissionais que vão estar mediando isso daí, tá? Porque não é só saúde mental, principalmente um aspecto que a gente prega, nós dois aqui no Instituto Semente, que a gente fala que é o tratar espiritual, é a inclusão da espiritualidade. Realmente é sobre isso. Mas tem que ter uma mediação de um profissional. Porque senão vai acabar de que forma? Ou tanto para o extremo, que seria a ridicularização desses processos, como também pela supervalorização. E aí a gente vai acabar, mais uma vez,
e eu estou dizendo que como experiência própria, tá? Que vai haver mais uma vez uma banalização de uma situação e vai se perder mais uma vez para o sistema contra o bem do próprio trabalhador. Entendeu? E vamos traduzir isso daí? Vamos, é bom. Era bom, né? Por exemplo, antigamente fazia-se muito processo contra questões ortopédicas, tá? Então, a pessoa tinha uma escoliose muito grave, uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo, uma síndrome do ombro, né, que é do manguito. Quem já passou por isso sabe até do que eu estou falando. Esses nomes estranhos, porém, as pessoas que já passaram por processos em INSS, por processos em Ministério do Trabalho, em Médico do Trabalho, sabe disso que eu estou dizendo. E sabe também que há mais ou menos aí uns 15 anos, por aí, eu estou dizendo por alto aqui, mais ou menos baseado aqui na minha experiência cotidiana. Eu não vejo ninguém mais ser afastado por essas doenças. Agora, por quê? Será que é porque os médicos peritos são insensíveis? Ou porque houve uma banalização desse processo? E é a balança que a gente sempre prega aqui na semente. Entendeu? Então, por exemplo, descobriu-se que síndrome do túnel do carpo, que é aquele negócio do punho. Minha mãe sabe muito bem que é isso. Descobriu-se uma época que isso afastava as pessoas. Realmente, eu particularmente acho que é o caso de afastar. Entendeu? Porém, todavia, a gente vê que, de repente, todo mundo tinha síndrome do túnel do carpo. Aí a gente também não pode deixar acontecer de todo mundo passar a ter o afastamento por conta daquele problema que, de repente, todo mundo cismou que tinha. Não, nós temos procedimentos, a gente tem exames de ultrassom, exames de ressonância, exames de eletroneuromiografia que falam que, peraí, tem tratamento. Peraí, se você tratar realmente, como sempre, todo podcast, eu adoro fazer isso, vai ter a polêmica. Que a pessoa fala, você está falando isso porque você não tem. Tá, mas eu, por exemplo, não conheço ninguém em 27 anos de formado que teve o tratamento de síndrome do túnel do carpo e que cumpriu a risca com o tratamento. Eu não conheço. É difícil. Eu não conheço ninguém. Qual que é o tratamento? Ficar imobilizado não sei quanto tempo, tomar um remédio XYZ, fazer a fisioterapia XYZ, depois fazer o fortalecimento muscular XYZ. E nesse período não pegar nenhum tipo de peso. E nesse período obedecer o ortopedista. Não, eu não conheço ninguém que fez isso. Por quê? Se fizer isso, vai sarar. Aí vamos lá pro lado psicossomático. Será mesmo que essa pessoa quer sarar? Será mesmo que ela está numa função laboral que ela entra na parte sistêmica, ou ela né? necessita e aí ela tem que ficar quietinha, calada, fazendo aquilo para se sustentar e ela não tem coragem de fazer o que ela está com vontade de fazer ou para o que ela veio para esse mundo para fazer? Ou se é porque realmente qual que é o motivo verdadeiro? O que ela perde se ela se curar, né? O que ela perde se ela se curar? Nossa, só pedrada, né, gente? Hoje tá sendo, assim, muita pedrada, viu? Desde o começo aqui, só pau. E aí, eu vou deixar uma reflexão aqui, né? Por que precisamos mudar nossa mentalidade sobre o que é saúde? O que é saúde? O que é saúde para você? Então, exatamente. Como está a sua autonomia emocional hoje? É sobre isso que eu estou dizendo. Sobre o que você realmente está
fazendo o que você quer ou o que você decidiu para que você foi feito nessa vida, ou você só está indo com a maré? Muitos vão falar aí, né? Como eu também já assisti isso. Ah, você está falando isso porque você é privilegiado. Aí eu devolvo a pergunta. Ué, eu sou privilegiado porque eu faço o que eu quero desde quando eu decidi? Por quê? Nenhum começo é fácil. Então você sofre fazendo o que você quer no começo O que logo, você não quer, na o que verdade. você não quer no começo logo, porque lá na frente você vai estar fazendo. Ninguém perguntou para mim se eu com 16, 17 anos estava disposto a estudar o tanto que eu estudei. Entendeu? Foi chato pra caramba. Entrar na faculdade sem dar trabalho pra ninguém, né? É. Sem cursinho e sem dar Aí, trabalho pra ninguém. de repente, você tá aqui hoje fazendo o que você gosta, com a sua consciência tranquila, condizente com o seu próprio condizente com o meu próprio inconsciente, sem doença psicossomática nenhuma, trabalhando, que até pouco tempo atrás, quase 90% do meu tempo eu trabalhava com ultrassonografia, só com um lado, que é o lado direito, que todo mundo trabalha, e eu sequer tenho problema no ombro. E aí, qual que é o problema? E algumas atividades laborais aí que as pessoas dizem mexer o mouse, fala que tem tendinite porque mexe o mouse. Você entendeu? Então, da mesma forma, a gente vê com a saúde mental. E tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Porque hoje nós temos, e eu atendendo hoje como psicanalista, eu vejo que a primeira coisa que as pessoas querem é um diagnóstico. Então, quando Igual a gente... febre de TDAH, né? Exato. E é uma febre. Até eu já me questionei, será que eu tenho TDAH, gente? Você tem, Porque... você tem o TDAH, quem te deu esse laudo? Foi um médico, uma junta multiprofissional, porque não é só um médico que dá. Esse laudo é caríssimo, por sinal. Ou você fez o laudo do TikTok? Você tá falando que você tem TDAH, porque é mais fácil você ter TDAH, ou você tá falando que tem TDAH porque você não quer assumir que você é um distraído? Como disse também um outro aí por aí. É mais fácil eu falar que eu tenho TDAH do que porque eu fiquei jogando FIFA e esqueci de buscar meu filho na escola. Então, eu tenho TDAH. Não, você não tem TDAH. Você é um cara incapaz de ser pai. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas, elas justificam o esquecimento das coisas, a falta de atenção às coisas, a um suposto diagnóstico. Mas esse suposto diagnóstico, ele foi feito por quem? Entendeu? Eu sou extremamente a favor da avaliação, a valorização do diagnóstico, desde que seja promediado por uma equipe multiprofissional. Tem psicólogo envolvido? Tem terapeuta ocupacional envolvido? Tem assistente social envolvido? Psiquiatra envolvido? Opa, aí é legal. Hoje a gente vê clínicas especializadíssimas que tem vários profissionais e são clínicas acessíveis, tá? Que os convênios aceitam. E se não for para o convênio, também tem umas facilidades ali, parece que tem facilidades, não é tão inacessível. Então, de repente... Só que quantas dessas pessoas que falam que tem o diagnóstico realmente tem, né? Será Exato. que eu não acredito que seja nem a metade, viu? Sinceramente, eu não acredito. E eu quero que você traz um exemplo de como as empresas têm tratado a saúde como um protocolo e como isso precisa evoluir para uma cultura de vínculo. Um exemplo assim. Isso. Essa é a obrigatoriedade aí da NR1, colocar a questão da saúde mental, né? Vem à tona justamente isso.
Isso aí é uma coisa muito boa para as empresas, porque vai fazer com que a empresa coloque o valor dela, né? Consiga incluir os valores, aquela questão de missão, valores e propósito, né? Propósito. Coloca isso de encontro com o funcionário, né? Você vê aí empresas que têm muita essa dificuldade. Então, se você criar uma cultura corporativa, esse é o segredo do sucesso. Você vê empresas que têm muito sucesso no segmento deles, principalmente porque eles implantaram a cultura. Você vê empresas aí hoje, no 2025, que tem a cultura da presença, que estão muito bem em espaços físicos. Todos os funcionários dentro de um ambiente só. Enquanto que a gente vê empresas que têm a cultura do online e que está cada um na sua casa. E elas também estão muito bem. Então não tem aquela questão daquela receita de bolo que, não, tem que ter o funcionário presente. Que se não tiver o funcionário presente, não vai andar. Tem para você, para sua empresa. Mas tem a empresa que os caras nunca nem se viram. Então, o segredo é interagir a cultura da empresa com a cultura do próprio colaborador. Uma prova viva disso é justamente a área do marketing, né? Nós trabalhamos hoje, fazemos reuniões semanais, tudo online. Sim. Uma prova viva disso hoje é o atendimento terapêutico online, como ele tem crescido, né? Eu mesma atendo clientes do Brasil e do mundo inteiro. São pessoas que eu me adapto, claro, ao horário delas. Eu tenho atendido gente nos Estados Unidos, na Europa, e eu, claro, sexta, por exemplo, vai ter feriado. Eu não vou ter feriado. Eu sei disso. Isso é um bônus, né? Na verdade, isso é um ônus, né? Para algumas pessoas. Para mim é um grande bônus sempre, porque eu amo, mas eu faço o que eu gosto, né? Mas uma prova viva disso hoje é as próprias terapias, né? O quanto que a gente eu contrato terapeutas de outros lugares, às vezes, para fazer algum tipo de terapia. Eu atendo gente do Brasil, do mundo inteiro, e me adequo a elas, né? Ao dia delas, ao horário delas, ao horário daquele determinado país, né? Que eu estou atendendo. E é isso, é a crescente. É o mundo sendo transformado e se tornando numa outra experiência, numa outra coisa que meus pais, por exemplo, meus avós jamais imaginavam que ia se tornar. Não é isso? Isso. Isso tem a ver muito... Você está falando de segmento. Isso. E eu vou além disso aí. Que o segmento não quer dizer... Porque você tem empresas de marketing que necessitam que a cultura daquela empresa é que você vá ao escritório dela. Entendeu? Então, isso varia de pessoa para pessoa, de comandante ou comandante de cada empresa. Tem pessoas que fazem terapia que não acreditam em terapia online. Eu tenho pacientes que só vão ao consultório e tenho pacientes que não querem nem me ver no consultório. Então, tem que ser... E você lida com os dois tipos, né? Eu não lido com os dois tipos, ele lida com os dois tipos. Exato, porque justamente essa questão. E a questão da implantação da NR1 também vai ser da mesma forma. Porque você deverá criar ações que estejam inclusos a saúde mental dos colaboradores envolvendo com a saúde mental dos colaboradores. Tá, perfeito. Vai ter a empresa que vai disponibilizar uma palestra presencial. E vai ter a empresa que vai oferecer um aplicativo. E nós vamos estar presentes em ambas as oportunidades. Porque se necessitar fazer uma palestra, eu estou apto a fazer uma palestra. E se a pessoa também precisar de um aplicativo,
a gente também tem esse aplicativo. Entendeu? Interessante, né? Então, isso tudo faz parte de como você vai englobar essa forma de necessidade. Entendeu? Exatamente. Ó, agora eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho. Pedir para você deixar sua curtida, compartilhar esse canal com mais pessoas, tá? Se você chegou até aqui, comenta um coraçãozinho roxo para eu saber que você tá aqui, que a nossa cor é roxo, tá, gente? Acho que vocês Mas como é que tem um perceberam, né? coração roxo? Tem um coraçãozinho roxo no emoji lá, gente. Vai no emoji dos coração. Tem Entendi. corações de várias cores. Comenta um coraçãozinho roxo, 2, 3, 10, quantos vocês quiserem. Que eu vou saber que você esteve até aqui com a gente, tá? No meio desse podcast, né? Nem no meio ainda, quase no meio. Compartilhe e se inscreve no canal, tá? Se você tá aqui, por alguma razão, não conhece o nosso conteúdo, vai lá maratonar, mas antes disso, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar entregando sempre o melhor conteúdo para vocês. Não é isso? E agora vou puxar um pouco sardinha dele, né? Que ele nunca fala sobre ele, tá, gente? Ele é bem autopreservação e conservador nessa parte, mas Estou vendo nessa ironia. parte. Mas como ele já é um homem vintage, e aí vocês vão entender por que eu tô falando isso. Gente, ele não parece, mas ele é um homem vintage, meu coroa gato, que eu falo, né? Senhor Palestrinha, mais conhecido lá em casa como Senhor Palestrinha. Tudo ele tem uma palestra, né? Esse é o ônus de ser casado com o homem mais velho, né, amor? Isso eu posso falar. Mas eu quero que você compartilhe aqui com as pessoas o que você aprendeu com mais de 20 mil pacientes atendidos em 27 anos de medicina. Nossa, gente. E também eu quero que você compartilhe sua trajetória médica de 27 anos de experiência aí, né, descoberta. Como que foi para você a descoberta desse padrão silencioso, sintomas físicos com causas emocionais, né? Porque muito a gente vê ele falando sobre psicossomática e tem muita gente que não sabe o que é psicossomática, tá? Eu quero que você também traduza isso em simples, tá? Simples, pelo amor de Deus, sem palestrar. Sem palestras complexas, não é, gente? Que a gente não quer nada complexo aqui, a gente só quer coisas simples. Como diz como é o nome daquela música que a Mona colocou outra vez lá? Coisas simples, coisas fáceis. Coisas fáceis. De quem que é aquela música da... Mel. Não, é Luciana Mello. Luciana Mello. Isso, filha do Jairzinho. Ai, eu amo essa música, gente, amo. A Mona aqui, um beijo, amiga. Eu quero que você compartilhe como é que foi a sua trajetória aí com a medicina, como começou essa parte de psicossomática, padrão silencioso, né? Por que que você se encantou com essa parte? Bom, traduzindo... Não precisa traduzir muito não, nós temos aí alguns minutos. Eu vou fazer uma alusão aqui. Quantos anos você se formou? Fala pro pessoal aí. Conta essa parte, é muito legal. Eu amo essa... Lá no começo, lá atrás. Eu sou formado em 1999. Antes da internet, entendeu? Tá, gente? Ele se formou sem o Google. Não, já tinha. Já tinha o Google? Em 97 começou. Começou. Né? Aí, mas tinha um computador que era só da madrugada, né? Entendeu? Então... É aquela coisa que o PC não era personal computer, era da família computer, né? Todo mundo da família tinha um computador só, né? E tinha que usar aquilo ali, né? Mas, diante de tudo isso, desde da falta de internet, né? Do aprendizado sem internet, descoberta disso, e eu vou contar também que quando começou o Google, né, que começou aquela história de todo mundo perguntar no Google o que tinha, eu vou dizer que os médicos na época abominavam aquilo e tem medo, até hoje tem médico que tem medo de paciente que lê no Google, tá? Eu acho que o bom senso foi dos médicos que acharam isso legal. Porque hoje, quando um paciente olha no Google, ele vai morrer. Eu costumo brincar que o Google ele dá um relatório de 3 dias de vida. Então, isso acelera a busca do paciente para o médico.
E o paciente já chega lá também informado, né? Já chega já Não é questão da informação. Eu acho que o Google ele dá tanta desgraceira que o paciente fica tão preocupado que vai procurar os médicos, que não condiz com a história de 97, 98, em que os médicos falavam, não, os pacientes vão parar de vir falar com a gente. Hoje, a conversa é outra, tá? Hoje a conversa é sobre a IA, né? A gente vê, inclusive, médicos aí, eu já vi, é feio, eu não gosto de sobre disso, de médicos consultando a IA para consultar pacientes. Isso aí é abominável para mim. Né? Você até postou essa semana, né? Postei. Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque os médicos de hoje estão consultando a IA para ver o que vão fazer comigo. Então, você tem duas opções. É aquilo que eu estava falando. Vai doer de qualquer jeito. Então, você tem que doer fazendo exercício, tomando cuidado com a saúde, alimentação, porque você não pode ficar doente. Ou você prefere fazer o que você quer hoje e ficar doente para ser atendido por médico que está sendo amparado por inteligência artificial? Então, você tem que escolher. Entendeu? Porém, de tudo isso, o que eu mais vi, e foi a conclusão que eu tomei, é que a doença nada mais é do que a sua própria alma dizendo: me escute, pelo amor de Deus. Quando a sua alma fala para você baixinho: olha, não foi isso que você escolheu para trabalhar. É quando você tem aquele sintoma que você vai no médico contando e o médico pede exame e dá normal. Então você tá ali no emprego que você não quer, tá engolindo sapos ali que você não quer, você vai procurar saber, vai num gastroenterologista e vai fazer uma endoscopia dá normal. Você fala, poxa, mas eu tô com uma queimação aqui. Caramba. E não tá dando nada nos exames. É porque a sua alma tá falando baixinho ainda. Quando você tem sintomas apertados, doenças já aparecendo, é porque a sua alma já está falando: opa, eu tô te falando, não é isso que você escolheu. Aí, quando você pega e já passa a ter sintomas, é porque a sua alma está gritando. E você não está escutando. Não era para você estar ali. Entendeu? E mais uma vez eu falo. O que as pessoas vão dizer, vai falar assim, para você é fácil. Não, não é fácil. Porque se cada pessoa escolhesse realmente o caminho que ela mesma foi honesta o suficiente para falar para ela que ela seguiria, ela não teria nenhuma doença. Haja visto que a gente tem pessoas prósperas em todos os sentidos. Próspera emocionalmente, próspera financeiramente, próspera familiarmente, sendo todos os tipos de profissão. Quando que foi para você essa virada de chave do padrão silencioso? Quantos anos você tinha de formado? Você lembra exatamente quando foi esse momento que você falou, não, eu não vou trabalhar só com a medicina tradicional. Eu não vou trabalhar, não vou fazer o que todo mundo faz. Porque para você seria muito mais simples fazer o que todo mundo faz. Não seria? Você continuaria tendo a sua prosperidade, você continuaria sendo um grande profissional, assim, de qualquer forma. Seria assim. Na verdade, eu sempre tive isso. Sou formado em 99 e eu lembro que o meu primeiro curso de naturopatia foi em 2002. Ou seja, 3 anos depois eu já estava estudando outra coisa, porque eu já sabia que aquilo não ia dar certo. Como é que é? Explica direito aquilo. Como assim não ia dar certo? Você estudou 10 anos para descobrir que a medicina não ia dar certo. Foi, porque eu descobri que, na verdade, a medicina ocidental, ela vai tratar as doenças, as coisas que já estão estragadas.
A medicina ocidental, ela não sabe ensinar uma pessoa a viver. Ela não sabe falar para uma pessoa mudar de modo de vida. Entendeu? Mudar de hábitos. Não, escolher um modo de vida pela qual ela queira. Ela já perdeu a medicina ocidental. O que é a medicina ocidental? É a medicina daqui. A medicina que nós estamos acostumados. Tradicional. A medicina tradicional. A medicina ocidental, ela fala mal da medicina indiana, que é a Ayurveda. Ela fala mal, ela desacredita, ela descredibiliza a medicina oriental chinesa. Tem 5.000 anos. A Ayurveda tem 6.000 anos. E a tradicional? Tem 2.000 anos. 3.000. Se a gente colocar de Hipócrates, que é de 500 anos, acho que antes de Cristo, tem 3.000 anos. É metade. Só que a indústria, a indústria não quer que você saiba disso, viu, gente? A indústria, a sistema não quer que você saiba disso. Não, descredibiliza você em várias coisas. E aí você fez esse curso de como é que você falou? Naturopatia 2002 e não deu continuidade. Lógico que eu dei. Eu vim estudando. Por isso também uma outra coisa que eu falo. Se hoje eu tenho esses pensamentos, eles são fruto de uma construção de todo esse tempo de estudo. Como você fala, né? Como você não se comove com determinadas situações. Eu fui aprendido, ensinado. Que quem lembra aqui, ó, vai lá no podcast anterior e vai falar que nós falamos também sobre isso. Eu fui ensinado, induzido a aprender que o médico ele tem que estar ali à volta do doente, não entre o doente. Entendeu? Porque o paciente, vou chegar ali numa UTI, o paciente está entubado, está com inchaço, está com problemas, está tomando tudo, está inconsciente. E vou chegar ali e vou chorar junto com o familiar? Eu não posso. Eu tenho que estar ali, acima desse aqui, para poder ter a organização, a mínima organização mental, para poder tomar partido até da condução daquele caso. Entendeu? Porque isso sim, eu acho que aí é válido a medicina ocidental. Porque ali é um caso que já chegou no extremo. Ali já está totalmente estragado, né? Totalmente comprometido esse sistema. Então eu acho que é válido, tá? Mas lá nos primeiros, é inválido. Que ele podia ter ensinado esse paciente que está hoje em dia na UTI ruim. Entendeu? Porque ele pode estar, né? Como que ele vai estar ensinando essa pessoa, esse ser? Ele podia ter feito isso. E ele, na faculdade de medicina, ele não aprendeu a fazer isso. Ele só aprendeu a receber, a interagir como que já só aprendeu a falar difícil, gente. Por isso que, casado comigo, ele se tornou o médico que traduz as doenças. E foi porque foi uma ideia, assim, nossa, em conjunto, né? Porque ele sempre foi essa pessoa que, para mim, muito simples, só que para as outras pessoas, muito complexo. Porque é difícil conversar com o médico, gente. É difícil, a gente sabe disso. Você aí na prática, que está em casa, há de conver comigo. Que é difícil, muitas vezes, a linguagem, né, mais complexa. E aí eu falei para ele, Pierre, você simplifica tanta coisa com a psicossomática, por que você não coloca no seu slogan o médico que traduz as doenças? Porque ele realmente traduz. E ele traduz para mim desde sempre, né? Desde que a gente tá junto. Para mim, Nath, você tá sentindo isso, ó, o que você não tá fazendo? Antes de fazer a formação em psicanálise dele, ó, bem antes.
E aí eu quero que você traga uma ou duas, bem breve, histórias emblemáticas que mostram que o corpo tá gritando. Por exemplo, Como essa forma sua de traduzir as doenças. como eu falei, essa daí que eu te contei. É a doença, a pessoa ali que tá num trabalho que ela não quer e que ela tá engolindo aquele monte de sapo e que ela tá tendo gastrites uma atrás da outra, esofagites uma atrás da outra, tá tomando omeprazol, ela já tomou lanzoprazol, pantoprazol, todos os zols do mundo, e ela não sara. Só que ela vai, um caso também muito interessante, isso daí, na verdade, é um caso até que foi eu também me incluo nesse caso da gastrite, mas eu tenho um outro tipo de exemplo uma pessoa que estava tratando de síndrome do túnel do carpo, dizendo ela que estava digitando muito no escritório. Poxa, como que uma digitação causando uma síndrome do túnel do carpo? E aí foi se conversado, o terapeuta em questão ali conversou com ele, poxa, mas o que aconteceu, tal, não sei o quê, qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ser guitarrista. É que meu pai nunca aceitou. Pô, larga e vai ser guitarrista. Aí ele passou a tocar guitarra, aí veja você, o quão difícil é, porque eu já tentei, eu não consigo, não tenho coordenação motora para isso, que os dedos fazem dedilhamento, aquela coisa toda. E, para surpresa, sendo guitarrista não doía nada. Olha, que louco, muito mais difícil, né? É muito mais difícil, muito mais, usando muito mais a musculatura, e o cara não tinha tendinite. Veja só, você entendeu? Então, por isso, a inclusão da saúde mental é importante, porque você, inclusive, vai saber isso. Inclusive, você vai saber alocar seu colaborador. Colocar ele para fazer aquilo que ele é melhor, né? É melhor. É o que eu falo sempre pro Pierre, até no nosso relacionamento aqui. Ó, cada um na sua função, hein? Eu sou o departamento criativo. Não sufoque o artista. Então, por exemplo, você vê qual que são os sinais, que são os sinais constantes que a gente vai estar vendo. Mas como é que você vai ver isso? Você, que nem eu estou falando, como profissional, vai ser fácil de pegar. Porque você pega ali, vou te dar assim uma coisa bem traduzida também. Você pega aquele cara que tá com cansaço constante, que é aquele que só quer dormir. Ele tá cansado, ele dormiu bem, o cara dormiu fisiologicamente, o cara tem 8 horas de sono, 10 horas, o cara acorda cansado. Poxa, alguma coisa tá errada com aquela pessoa. Entendeu? Ele fez o que tinha que fazer. Só que não está certo. Bom, o cara tá irritado. Ele tá irritado a todo momento, ou ao contrário, tá apático. Tá aquela situação que para ele tanto faz. Alguma coisa tá errada também. Dores físicas. Eu vejo muita gente tendo dores para ir trabalhar. Dores físicas, dores musculares, dores em coluna, dor de cabeça. Só que aí você vai ver com exames, com material. Eu falo que eu, como radiologista, eu fui um mero construtor de provas. Que é isso que a medicina hoje está. Eu construindo provas. Não, você não tem nada. Quantas e quantas vezes fiz um exame em pronto-socorro por aí e ligava para o colega e falava assim, pô, meu, por que você pediu esse exame? Ah, é porque se eu não pedir, o cara não vai sair do meu consultório. Eu tenho que provar para ele que ele não tem nada. Tá, mas por que você não fala para ele o que você tem que fazer? Não, essa não é a minha função. Mas por que não é a função dele? Porque ele não aprendeu a fazer. Ele é um médico que ele não tem vamos dizer assim, ele não tem a credibilidade. Teoricamente, a palavra dele teria que valer, né? Teoricamente, a palavra dele teria que ter credibilidade suficiente para ele virar para aquele cara e falar, olha, você não tem nada, você tem que sair do seu emprego.
Já pensou, gente, se a moda pega? Não, eu tô dizendo isso. E tamanha é a construção social que a gente tem, é que você mesmo riu sobre isso. É. Eu lembro, sabe, porque me veio um negócio aqui na minha cabeça, há uns anos atrás, acho que tem 5, 6, 7 anos, eu tirei a vesícula, né? E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com isso aí. Por incrível que pareça, eu já estava casada com o Pierre. Mas você vê, a gente só tem contato com aquilo que a gente passa na pele, com aquilo que a gente sente, né? E eu fui num doutor, senhor de idade já, lembra? Doutor José, não era? E ele perguntou, ele falou assim pra mim, olha, por que você tá com essas pedras na vesícula? O que você tá engolindo que você tá com essas pedras na vesícula? Ele falou isso pra mim. E o Pierre, ó, não gosta que eu falo isso, né? Não, mas eu Porque gosto. eu fui, tipo, eu já tava casada com o Pierre e eu nunca tinha tido contato com a psicossomática. Eu olhei assim aquilo, eu falei, nossa, quem que esse médico pensa que ele é pra falar isso pra mim? Você Por que entendeu? tem a ver uma coisa com a outra? Esse homem é louco, gente. Saí de lá absurdada. Cheguei em casa contando pro Pierre, o Pierre deu risada. Ele falou, mas é isso mesmo? Tá certo? Pela medicina chinesa, oriental chinesa. O que é a vesícula? A vesícula é o órgão da raiva, Pois que é o órgão, eu costumo brincar, o fígado, ele fica bravo e a vesícula grita. É um conjunto, é o fígado e a é a vesícula, dupla. tá? Só que o fígado bravo, por quê? Porque 90% das pessoas, eles estão andando no piloto automático, elas estão conformadas com a situação dela, porque com o argumento de que se tem que se sustentar, com o argumento de que tem que produzir dinheiro para subsistência familiar, tá, só que ela não faz nada para ela olhar para o lado que ela tinha que olhar mesmo. Hoje a gente vê pessoas que em São Paulo pegam 3 horas de ônibus por dia, 4 horas de ônibus por dia, para trabalhar 8 num lugar que ela não quer, com o pretexto de que ela tem que sustentar uma família, sendo que se ela fosse fazer uma meditação, olhar para o lado interno dela e ver qual que foi realmente ser o propósito para que ela veio nessa terra, e de repente ela abrisse uma lojinha no bairro dela, ela seria mais próspera. Mais próspera financeiramente, mais próspera saudavelmente, mais próspera na família. Você entendeu? E você vê, bem Então- nessa época que eu tirei a vesícula, não por um acaso, e depois, muitos anos mais tarde, eu fui entender, eu estava justamente saindo de uma profissão que eu já estava há mais de 10 anos, eu estava mudando de vida, eu estava entrando num relacionamento, já tinha entrado há 2 anos, mas já estava ainda estava em processo de adaptação no novo relacionamento, estava entrando num curso novo, que daí eu falei, cismei na minha cabeça, não, vou cursar gastronomia, vou fazer gastronomia. E você vê, eu totalmente assim, ai, não sei, se eu quero casar, comprar uma bicicleta, Ou plantar uma chupar árvore. chiclete. Ou chupar chiclete. E aí eu tive essas pedras na vesícula, tive que operar, tirei a vesícula. E você vê, hoje eu faço essa reflexão. Foi o primeiro contato que eu tive com a psicossomática, porque eu realmente precisei sentir na pele também, né? Todo esse processo, toda essa experiência, e que hoje eu vejo como uma experiência muito boa, muito produtiva, né? Porque essa experiência de tirar a vesícula para mim, ela veio como um start, assim, não, você precisa mudar. Até ali eu comia tudo errado, fazia 5 refeições no Mac por semana. Mac, assim, forma de dizer, né? Só junk food. É. E tava tudo bem, eu era jovem, tomava cachaça colorida, né? Essas coisas assim que não são boas pro seu estômago, tá, gente? Hoje eu até zoo toda vez que eu vejo alguém bebendo aquelas cachaça coloridas, aquelas vodka de sabor, sabe? Que eu amava aquilo. Na praia aqui, né? E aí eu olho pro Pierre e eu falo, nossa, queria tanto falar pra esse jovem. Esse jovem vai ter pedra na vesícula, vai ter gastrite.
Queria tanto falar pra esse jovem, né? Aí o Pierre olha pra mim e fala: na sua época ninguém te falou, então fica quieta, fica na sua. Não, por quê? Porque cada um tem seu processo. Cada um tem seu processo, Então não exatamente. adianta nada. Esse é o princípio aí daquele lá de... Aí nós vamos falar de Dale Carnegie, que ninguém vai mudar ninguém. Tá? O que vai se acontecer vai ser o seu exemplo, vai ser a coisa que você está fazendo, que tal e tal pessoa vai observar e vai sentir que naquele momento ela vai ter que mudar ou não. Pois é, Entendeu? gente. E isso faz parte de tudo do que é saúde pra você, faz parte da construção, né? Eu lembro que essa história toda da vesícula, cirurgia, né? Eu fiz 30 anos na mesa de cirurgia. Foi meu presente de 30 anos. E lembra? Lembro. E aí isso fez parte da construção do que é saúde pra mim. Por isso que eu tô falando sobre isso, porque essa história, essa vivência, essa experiência não muito boa que eu tive, né? Ela fez parte da minha construção do que é saúde pra mim. Hoje eu muito mais consciente, né, sem ter precisado passar por uma empresa para aprender isso, né, mas passando na própria pele eu pude aprender o que que é saúde para mim. É uma experiência, né, querendo ou não. E aí, como saber se a nossa mente está pedindo ajuda? Vamos falar disso agora? Muito interessante. 5 sinais que sua mente está pedindo ajuda. São esses sinais que eu acabei de falar, É, né? né? Exatamente. Que é justamente você tá cansado, irritado, dores físicas sem diagnóstico, né? Sensação de estar no piloto automático, né? Dificuldade de concentração e tomada de decisões. Então, aquilo que a gente estava falando também no bloco anterior. Tá, hoje você tem dificuldade de concentração, não consegue tomar pequenas atitudes. O que o cara fala hoje? Ah, eu tenho TDAH. Pô, não, você não tem TDAH, você tá no lugar errado. Você entendeu? Você não tem isso, você tá no lugar errado, na hora errada. Vai fazer o que você se comprometeu a fazer. Ah, mas que jeito que eu vou saber isso? Anexando a espiritualidade à saúde. Enquanto as pessoas têm que entender que enquanto elas não anexarem a espiritualidade à saúde, que é o que as medicinas orientais pregam até hoje, não vai se ter um objetivo satisfatório. Uma hora para. Pode dar certo por uma época, por um momento, mas uma hora a engrenagem para. É, o que Entendeu? fala o NR1, né? A legislação exige que você tenha um cuidado que deveria ser básico: escutar e prevenir antes que o corpo grite. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo. As especialidades, elas dão certo, e dão muito certo, por um momento. Entendeu? Então a gente tem que saber usar. E isso, não é que eu estou dizendo que esteja errado, ou que seja errado, ou que eu sou contra ou que sou a favor. É que tem momentos e momentos a ser usados. Entendeu? Existe um momento em que, sim, o médico que mexe no dedinho do lado esquerdo vai ser muito bom. Porque eu posso ser que eu quebre esse dedinho do lado esquerdo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pedi para ele uma determinada opinião sobre alguma coisa e ele não saber, ele está incompleto. Entendeu? Eu vi outro dia um paciente que fez um exame de ultrassonografia e que ele tinha uma pequena lesão que aparentemente assim era na pele, e eu mesmo pedi uma ultrassonografia para a gente ver. Só que aquela lesão era no músculo. Aí o cara falou simplesmente, o paciente que não sabia mexer com aquilo, que não era com ele. Ele é médico ou não? Entendeu? Ah, mas você tem que ver que pode ser... Não, aquilo ali não tem risco à vida nenhum. Risco de morte nenhum. Entendeu? Ele simplesmente pode mexer. São coisas que pode mexer. Eu já cansei também, já falei em episódio aqui,
Certa vez minha mãe foi passar num cardiologista e pediu pro... E minha mãe se tocou que a receita da diabetes dela estava acabando, sei lá, e precisava de dar uma receita médica por conta do programa lá de desconto. Pediu para o cardiologista só prescrever a receita. Ele falou que ele não podia porque ele não era endocrinologista. Então, ou seja, é um cara incompleto. Então, até que ponto a especialidade é boa? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ver, né? Aí, no caso, você vai ter que pesquisar esses passos primeiro, né? Ver o porquê que essa pessoa tá errada. E você, a principal questão vem até para fechamento. Se você pudesse mudar um hábito, o que você faria? Um hábito, que aí começa por aí, né? O que você faria se você pudesse mudar um hábito? E por que eu falo isso? Porque é de passo em passo que a gente muda. Não é eu pegando, jogando tudo para o alto no meu emprego, porque o Pierre falou isso lá no podcast, então eu vou pegar e vou xingar meu patrão, já vou sair louco. Não. O que você mudaria? Um hábito. Quando você mudar um hábito, você vai mudar 2 hábitos. Quando você mudar 2 hábitos, você vai mudar para 3 hábitos. Quando você chegar no 4º, você já vai estar insustentável, aonde você está errado. Aí você vai passar para um lugar onde você quer, e aí sim, só que é aquela coisa que eu falei no começo. Quando você pega e você argumenta de forma muito superficial, né? Ah, eu tenho que sustentar minha família. Tá, isso é superficialidade. Você vai sustentar que custo? Você tem que sustentar correto, por exemplo, só que você tem que estar bem, só que você tem que estar pleno, só que você tem que estar com o seu espiritual bem. Você tem que estar andando para você poder sustentar de forma coerente. Entendeu? Então, você vai mudar um hábito. Qual que é o primeiro hábito? Hábito financeiro. Porque se está errado, você está tendo que se matar para sustentar, alguma coisa está errada. Você está fazendo errado. Então, você vai mudar hábitos de alimento. Você vai mudar hábitos de esporte, atividade física. Quando você mudar tudo, vai ficar incoerente você continuar fazendo o que você faz. Eu sou prova viva disso. Eu mudei hábitos de atividade física, incompatível com a minha atividade de plantão noturno. Enquanto eu estava dando plantão noturno, eu ainda dou um plantão noturno. Só que eu já adaptei para que não atrapalhe minha atividade física. Adaptei com horários, adaptei com coisa. E isso tudo fez com que a gente mude de forma sem perceber. Entendeu? Quando chega no lugar, você já vê, né? E mais uma coisa, né? A gente vê aqui sempre com esse foco de prevenir e promover a saúde em si. E principalmente a saúde mental. Que é aquela frase que eu faço. A mente e o corpo são um só. E o seu corpo chega aonde a sua mente permite. Então, para que sua mente permita, você tem que estar sempre saudável. Saudável com jeito. Mentalmente. Entendeu? Vou explicar só mais um pouquinho da NR1 no final aqui, tá tudo bem? Você colocou um textinho aqui, achei legal. Está pronto para transformar o ambiente de trabalho da sua empresa e garantir que esteja alinhada às novas exigências da NR1? A NR1 pode ser vista como uma linha de checklist da conformidade,
ou pode ser o ponto de virada da forma como sua empresa cuida, lidera e se relaciona com as pessoas. O Instituto Unisemente oferece um programa de bem-estar completo que vai além de simples benefícios, proporcionando suporte contínuo para a sua saúde mental e física da sua equipe. Não espere até maio para começar. É muito interessante, porque nós estamos com o Instituto Unisemente, né, que é a nossa empresa de desenvolvimento pessoal, né, inteligência emocional, saúde mental para empresas, pessoas físicas, né, CNPJs. E aí você pode entrar em contato com a gente lá no @Unisemente. Não é isso? Exatamente. Pode entrar em contato conosco, tá bom? Entre em contato conosco no Instagram, aqui no YouTube. Pierre também tem o LinkedIn dele, Tem o meu LinkedIn, tá? Dr. Pierre Elias. Dr. Pierre Elias. E lá no LinkedIn também eu coloco alguns artigos explicando sobre isso, demonstrando como que a gente pode estar trabalhando com a empresa, com a quantidade de funcionários, tá? Essa norma regulamentadora, ela fala em número de pessoas, só que, mais uma vez, eu falo, o brasileiro tem muito disso, né? De seguir o que a lei fala, o que a lei permite. Tá, eu tenho 15 funcionários, então eu vou ser obrigado. Então, o cara que tem 14, ele fala, ufa! Quer dizer, ele não pensa nesses 14. Né? Então, vamos tomar consciência. O bom senso, como eu falei, são determinadas atitudes que parecem simples, porém, que eu tenho certeza que se tiver um profissional mediando essas ações, você vai ter essa cultura da sua empresa elevada e vai ter funcionários e colaboradores com muito mais eficácia, com muito mais disposição, né? e com uma saúde mental muito Saúde melhor. mental importa, né, gente? A gente tem que deixar isso sempre muito, muito claro, cada dia mais presente, tanto dentro como fora das empresas, que saúde mental importa, é muito importante, a gente tem que olhar para isso. Mas tá acabando, né? Mais um podcast Semente. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Comenta o coraçãozinho roxo lá, que eu adorei isso. Tá bom? Vai lá nos emojis, tem um coraçãozinho roxo. Coloca lá o coraçãozinho para eu saber que você esteve aqui comigo. E obrigada. Mais um podcast Semente. Boa noite, Boa noite. muito obrigado. Até logo.